Olá, boa noite para você que está conosco, para você que escolheu Jesus nessa noite, para você que escolheu orar conosco e principalmente ouvir da sua santa e preciosa palavra. Que Deus esteja conosco nesse culto. Seus pedidos de oração certamente estão sendo ouvidos pela nossa igreja, pela nossa equipe de oração e principalmente pelo Senhor Jesus. Não estou sozinha aqui nessa noite, estou com minha amiga Lê. Ei, minha amiga, boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui do seu ladinho, viu? Amém, eu também, Muito bom, Ale. você é bênção de Deus nessa igreja. Amém. Ale, que semana maravilhosa. Não foi? E eu queria dar uma boa noite para você que nos acompanha de outros estados e também do exterior. É um prazer saber que você está juntinho aqui conosco nesta semana que tem sido maravilhosa desde a quinta-feira da semana passada. São 10 dias de oração e a gente assim realmente tem sido abençoado com o Espírito Santo, com a presença de Deus em nossas vidas, não é Amém. mesmo? As mensagens, os louvores, Nossa. os testemunhos, Sim. não é? A revista Primeiro Deus na madrugada, não é isso? Nossa, a nossa igreja, ela tem se empenhado, né? Tem estado aqui em peso, os irmãos, buscando ao Senhor nas primeiras horas da manhã, não é, Lê? Às É 5 da verdade. manhã. Estamos tendo algumas fotos aí, algumas imagens. Esse Olha foi hoje, aí, Ale? Hoje foi o 7º dia dos 10 dias da jornada de oração. Amém. Olha que bênção, tivemos uma igreja repleta, todos aqui buscando o batismo do Espírito Santo. Que maravilha, depois sair para o trabalho, né? Sim. Abastecido, revigorado, como é bênção para a vida da gente. Amém. E Elaine, eu queria mandar um abraço aqui para Vamos algumas lá. pessoas. Eu queria mandar um abraço para uma amiga muito querida, que é a nossa querida Marlizinha, que é a Marli Kister, que está falando de Manaus. Ela Nossa, é que dessa bênção, igreja. Manaus. Ela está emprestada para Manaus, mas Sim. ela é nossa. Ela é do Ministério da Mulher. Que Ela é uma bênção. mãe espiritual para nós nessa igreja e nós temos sentido muitas saudades. E olha, receba um forte abraço, viu, minha querida? Amém. Temos aqui vários pedidos, temos também a Divina, a Irene, olha quantas pessoas, gente de Ilhéus, Elaine, olha pedindo que oração. bênção. Nossa, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Sabe que você está sendo um missionário, porque quando você curte, quando você compartilha, você está dizendo para as outras pessoas, né, que o nosso canal, que a nossa mensagem aqui na Igreja Adventista Central de Vitória tem relevância. Então você mostra para o YouTube a preciosidade dessas palavras, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha e principalmente quando você deposita, né, em nós a sua confiança do seu pedido de oração. Que alegria, né? Muitos Exatamente. pedidos. Eu já fechei o meu chat para poder curtir aqui, atendendo o seu pedido. Isso você mesmo. aí também curta, porque você traz relevância para este canal, para esta live. Outras pessoas serão alcançadas pelo poder do Espírito Santo. E além de curtir e compartilhar com seus contatos, também não deixe de se inscrever. Nós temos, assim, alcançado uma bênção maravilhosa. Estamos com 62,8 mil inscritos. Amém. Será que esse ano nós chegaremos a 100? Vamos lançar o desafio? Bom, Então já está está lançado o lançado. desafio. Nós precisamos Amém. chegar a 100 mil inscritos. Eu ponho fé que nós vamos alcançar. E eu vou fazer a minha parte. Para Isso um aí. irmão, um amigo da família, que eu ainda não Isso. enviei o link do culto, vou enviar essa noite. O pastor Lucas com certeza vai trazer uma palavra vinda do Senhor para nós essa noite. Não é? Amém. E amanhã, minha querida, nós vamos continuar aqui às 5:30 da manhã. Sim, Não é? juntas. Com as madrugadas. Temos tido aqui poderosas mensagens. E à noite, novamente, às 19h30. Graças a Deus, aprendendo mais e mais a sua santa e preciosa palavra. Elaine, você tinha dito sobre os aventureiros. O que, que a gente tem para os aventureiros? Conta Sim, aí. vou puxar, como dizem aqui, né, sardinha para o meu ministério. Neste sábado começam as nossas atividades com as nossas crianças. Clube dos Aventureiros Pedras Preciosas. Nós iniciaremos as atividades com os pais, uma reunião com os pais na parte da tarde, né? E nesse momento com os pais, as crianças vão estar conosco, os professores, brincando, interagindo, mas principalmente aprendendo da santa palavra do Senhor Jesus. Vai ser bênção. Domingo nós também teremos atividades, então você que tem seu filho, né, Ale, na idade de
6 a 9 anos, traga para a nossa igreja aqui da Grande Vitória. Precisa ser adventista? Então, queridos, não precisa ser adventista. Nós estamos aqui para levar a mensagem de esperança, a mensagem do Senhor Jesus para o seu filho, para a sua família. Venham conosco, tenho certeza que vai ser lindo a presença dele aqui no clube e certamente você e sua família vão amar o trabalho. Então, dê essa oportunidade para o seu coração, não é? É verdade. E essa é uma igreja que acolhe. Verdade. O Clube de Aventureiros e o Clube de Desbravadores, ele acolhe a todos que vierem. Então, assim como a gente acolhe o seu pedido de oração aqui. Sim. Por isso, nós temos uma equipe que intercede. Nós temos pessoas que são colunas de oração nesta igreja. E esta igreja assumiu o compromisso de orar por seus pedidos, de orar junto com vocês. E eu vou fazer um apelo. Você vai acompanhando aí os pedidos de outros irmãos que a gente nem conhece, espalhados por este mundo. Ore também, interceda pelos seus irmãos. Aqui é a família de Deus, é a família espiritual de Deus. Então nós podemos interceder uns pelos outros. Deus abençoou a vida de Jó quando este orava e intercedia por seus amigos. Amém. Então é promessa de Deus. Com a gente certeza. colocar ali os pedidos de oração. E nos 10 dias nós fomos também desafiados a orar por 5 pessoas, não foi? Sim. Amigos ou parentes. E nós temos orado até mais, né? Sim, com com mais certeza. de 5, às vezes são 6. Pelos nossos queridos, né? E principalmente pelas pessoas que precisam conhecer a palavra do Senhor. E eu estou vendo aqui, tem uma mensagem da Miriam Carmo. Miriam, minha amiga, Deus seja louvado pela sua vida. Obrigada Amém. Pelo seu pedido de oração. Saiba que o Senhor é contigo, que o Senhor está atento aos ouvidos do seu povo, tá? As orações do seu povo. Estaremos orando pelo seu filho. Tudo bem? Deus é contigo, minha amiga. Amém. Eu queria mandar um abraço para Isabel Salles, de Vitória da Conquista, da Bahia. Amém. Dizer que também lindo. para Maricélia, é isso mesmo, Maricélia Carlos, que nós vamos estar orando pela vida do filho dela, a Mauri. Vamos também estar orando pelos filhos da Isabel. Ela tem pedido aqui, pedidos de oração Amém. por seus filhos. Nós estaremos orando. Eu quero dar uma boa noite para a Simone Oliveira. Ela vai fazer uma viagem amanhã, Elaine. Olha só. Viagem então ela importante. pede, né, A proteção do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa fazer um túnel de anjos durante a viagem de vocês e que vocês possam chegar protegidos ao destino final, viu? Amém. Nós estamos caminhando para o fim da live e o início da nossa celebração ao Senhor. Exatamente. Amém. Então, eu gostaria de convidar você para que Amém, você Jesus. possa continuar colocando aí no nosso chat o seu pedido de oração, mas não se esqueça também de colocar uma oração respondida, porque isso aquece o nosso coração e fortalece a nossa fé. É tão bom ver o testemunho de uma oração respondida. Então, se você tem uma oração respondida, compartilhe conosco, compartilhe com seus amigos. Esta é a sua família. E eu convido você neste momento que você também ore junto conosco, louve conosco. E quando o pastor pegar a Bíblia, a palavra de Deus, que você também pegue a Bíblia na sua casa e acompanhe a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. É pão da vida, é o que nos fortalece, é o que nos sustenta, é o que nos faz crescer na caminhada cristã. Então não deixe de acompanhar. Quando ele estiver lendo a palavra de Deus, pegue também a Bíblia, marque os textos relevantes, porque isso faz toda a diferença. Então, neste momento, eu convido você para, junto comigo, fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor, nesta noite, nos juntou, nos uniu para mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor Deus possa fazer em nosso coração aquilo que o Senhor já iniciou. Que o Senhor Deus possa visitar
cada adorador em seus lares, em seus trabalhos, onde quer que eles estejam. Que o Senhor Deus possa estender a tua mão poderosa e atender as súplicas dos nossos corações, atender o nosso clamor. Santo Deus e amado Pai, abençoe de uma maneira muito especial a equipe de louvor e abençoe o pastor Lucas, que vai trazer o pão da vida para nós. Que o Senhor Deus possa abençoá-lo, que o Senhor Deus possa conduzir a sua mente e o seu falar. Nós te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor que nos trouxe em sua casa mais uma noite para abrirmos os nossos corações para a santa e preciosa palavra de Deus. Muito obrigada a você que está aqui conosco, muito obrigada a você que está em casa. Tenha certeza que o Senhor tem algo para nós. Ele mesmo quem diz que a sua palavra ela não volta vazia. Então certamente essa noite Deus falará conosco. Nós estamos na semana de oração, nos 10 dias de oração, e hoje o 7º dia foi uma bênção, falando sobre oração, falando sobre o Espírito Santo, pedindo a santa presença do Senhor sobre as nossas vidas, orando pelos nossos queridos, orando pelas pessoas que ainda não conhecem a preciosa palavra do Senhor e principalmente orando pela santa e preciosa e breve volta do Senhor Jesus. Tem uma frase linda de Ellen White que eu gosto muito. A serva do Senhor diz: há poder na oração que sobe de um coração convencido de suas fraquezas, mas que fervorosamente deseja a força que provém de Deus. É essa palavra que nós cremos que há poder na oração. Nossa, pecadores, humildes, frágeis, mas que nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. E é sobre isso que eu convido a você a cantar nessa noite, que nós certamente iremos ver Jesus voltar. Vamos nos colocar de pé, os salvos em Cristo Jesus, para cantar bem lindo, mas ainda, Senhor, que demore ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de Ti. Assim diz o Senhor, Ele não nos esqueceu de nós. Destruírem tua fé.
nisso cremos, por isso vamos continuar louvando e bendizendo o santo nome do Senhor, pedindo ao Senhor: Senhor, cobre-nos, ó Deus, com a sua mão. Senhor, que seu Espírito Santo tire, ó Deus, tudo o que não provém de Ti, dos nossos corações, para que nós possamos tão somente fazer o que o Senhor nos criou para que nós pudéssemos fazer, que é louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Senhor, esconde-me, ó Deus, em Tuas santas mãos, por Jesus. Amém, Senhor. Louvemos a Deus. Assim como o Senhor tem falado ao longo dessa semana, Senhor, use o servo do Senhor, Senhor, para trazer para nós, ó Deus, o alimento vindo do céu. Bendito seja o seu santo nome, Deus. É por Jesus que oramos. Amém. Boa noite. A palavra do Senhor em Romanos
capítulo 15, verso 4, nos fala o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O texto termina falando que tenhamos esperança. Se eu voltar a Bíblia um pouquinho lá em Romanos 5, verso 5, olha o que ele fala: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, quem é a nossa esperança? Não é Cristo? E a palavra nos fala que o amor de Deus nos foi dado através do Espírito Santo. Será que eu falo para alguém que está precisando do amor no seu coração? Será que tem alguém que precisa perdoar? Tem alguma coisa guardada ainda no seu coração? No chat tem muitos pedidos. Maridos pedem por esposas, esposas por filhos, maridos, parentes. Eu gostaria de convidar nesse momento para a gente meditar e orar no que o texto nos diz, que o amor de Deus nos foi dado através do Espírito Santo. Se você não recebeu esse amor, vamos nos unir em oração nesse momento e pedir para que Deus nos conceda. Se você puder, dobre os seus joelhos. Vamos adorar o nosso Deus através de uma prece. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra nos dá esperança. E reconhecemos que a esperança vem de Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós. A Tua palavra também nos fala que o Teu amor foi nos dado através do Teu Santo e bom Espírito, Senhor. Talvez, Senhor, algum filho ou filha que entrou na Tua casa nessa noite precise receber esse amor, pois precisa perdoar e não consegue perdoar. Mas para isso, Senhor, imploramos que através do Teu amado e Santo Espírito venha nos visitar mais uma vez nessa noite. Que Ele ande no nosso meio, que examine a nossa vida e que venha tomar posse do nosso coração, para que possamos perdoar os nossos irmãos, os nossos parentes, aqueles que precisam, Senhor, receber a Tua bênção. Humildemente pedimos isso, Senhor, por aqueles também que estão em casa suplicando a Tua intervenção na vida de familiares, que venha trazer a união, a paz, a reconciliação e a cura em Cristo Jesus. Abençoe o Teu ministro mais uma vez nessa noite, o pastor Lucas, que possamos ouvir a voz de um homem, mas sentir o poder do Teu Santo Espírito invadir o nosso coração. É o que nós pedimos, humildemente, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Senhor. Temos muitos pedidos essa semana, né? Orando pelos nossos queridos, orando pelos nossos 5 amigos, pedindo a presença do Santo Espírito às nossas vidas, mas principalmente orando pela breve volta do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós vamos cantar, nós vamos continuar cantando, porque aquele que há de vir virá. Eu almejo esse dia, que em breve estarei face a face com o Santo dos Santos, aquele que morreu por mim e por você, aquele que espera de você essa noite uma oração sincera, aquele que espera de você essa noite. Senhor, fale ao meu coração. Senhor, abre, Senhor, os meus olhos espirituais para que eu possa compreender a sua palavra, para que eu possa verdadeiramente buscar o seu santo nome, buscar a palavra da verdade, que um dia foi revelada a mim através do meu estudo bíblico e que certamente pode ser revelada a você essa noite. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz. Eu viverei, verei Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. A breve volta do Senhor Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz. Eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz. Eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz. Eu viverei, verei Jesus. Que esse possa ser o nosso desejo todos os dias até que Ele volte. Olá, gente querida, boa noite.
Como vocês estão? Tudo em paz? Tranquilos? Vocês estão percebendo que a gente já está na quarta-feira, gente. Como o tempo está passando rápido, né? Aqui é fácil se tornar um capixaba, né? Que a terra é boa, o povo é bom. E eu estou muito feliz por estar com vocês aqui, tá bom? Muito feliz mesmo. Hoje, são 19 horas e 50 minutos. Eu quero, nesse momento, estender também uma boa noite para você que está em casa. Para você que tem nos acompanhado a cada noite, para você que tem pego a Bíblia também aí, que tem anotado, que tem estudado, a gente fica muito feliz com a participação de todos vocês. Bem, hoje, conforme foi falado ontem, nós vamos estudar o tema sobre o juízo. É isso que trata a revista de hoje, não é? Hoje é juízo, amanhã serão as 3 mensagens angélicas. E eu queria que você compreendesse um pouco a respeito da importância do juízo. Ontem nós falamos do juízo no milênio, mas também existe o juízo, que é uma crença distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é sobre o juízo investigativo. E nós vamos estudar um pouco esse tema. E eu queria dizer para vocês que esse tema, ele está sendo preparado com perguntas e respostas, para que você fique mais didático. Eu acho que está aqui agora, olha só o título: o povo, o templo e o sacerdote. Então, qual é a intenção? Esse estudo dessa noite, que embora seja um sermão, vai ter também um caráter de estudo, ele foi produzido com a intenção de que você entenda biblicamente o que significa o juízo investigativo. Tá bom? Então vamos lá, abra sua Bíblia no capítulo número 7 do livro de Daniel. Capítulo número 7 do livro de Daniel. Capítulo 7 de Daniel, ele tem a visão dos 4 animais. 4 animais. Até que surge no versículo número 8, o chifre pequeno. Então, olha o que diz o texto, 7, 8. Enquanto observava eu os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. O resumo aqui é que existem poderes políticos, e haverá um poder que nasce no contexto político e religioso, porque também fala nomes de blasfêmias. No contexto que esse movimento apóstata aparece, porque fala em nomes de blasfêmias, se você me acompanhar no versículo de número 9, ele continua olhando, até que foram postos tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos, a cabeça eram como lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Foram postos os tronos. Entenda bem, a apostasia cresce, e quanto mais a apostasia cresce, haverá um momento que Deus julga. Então o juízo, se você acompanhar a sequência, ele surge no contexto de uma apostasia. Agora, o que nós podemos então, por favor, só me ajude aí, por gentileza, na sonoplastia, que não está andando. Agora, por que nós precisamos falar de um juízo? Porque para a igreja adventista, você que está nos assistindo, você que está nos vendo, porque para nós adventistas do sétimo dia é importante falar do juízo? Se o juízo investigativo não existe, então não existe igreja remanescente. Por quê? Porque o juízo está ligado ao santuário e à obra que Cristo está fazendo. E nós acreditamos que em 1844 ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Se isto não aconteceu, então não existe verdade sendo restaurada.
Segundo lugar, nós podemos enxergar que Ellen G. White está no mesmo status de Mary Baker e Joseph Smith, ou seja, um falso profeta, se não existe um juiz investigativo. Algo também que me chama aqui a atenção, não está funcionando, por gentileza, só para me ajudar, por favor? Ok. Então, veja bem, se você não tem juízo investigativo, você não tem a obra que Jesus Cristo está realizando agora no santuário celestial. Ok. Então ele não está realizando nenhuma obra no santuário celestial. Ele apenas, quando ele ressuscita, ele passa alguns dias na terra, e então ele passa para a sua ascensão, e está lá no mesmo lugar no céu, e não está fazendo nenhum tipo de juízo. Será que de fato é assim? Aí então a gente se pergunta, se ele está no céu, a pergunta que a gente precisa fazer é, o que ele está fazendo lá no céu? Então Hebreus capítulo número 8, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo número 8, e a gente vai ver isso de maneira muito clara agora, o que Jesus Cristo está fazendo. Hebreus, Apocalipse e Daniel são 3 livros que precisam ser lidos de até certo modo, de maneira paralela, porque nos explica o papel de Cristo no céu. Ele teve um papel na terra, sim, os evangelhos apontam para isso, mas ele teve um papel também no céu, sim, Hebreus está dizendo que tem. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não quem? E não homem. O que Cristo está fazendo nesse santuário? Está ministrando. Então perceba o seguinte, se o juízo não existe, então não existe remanescente. Ellen G. White está no status dos falsos profetas, a igreja adventista não passa de uma seita, nossa mensagem não é verdadeira e deixamos de ser um movimento profético sem propósito, obrigado, e também sem missão. É exatamente isso que acontece. No livro Evangelismo, página 20, você leu hoje na revista dos 10 dias de oração, essa citação, a correta compreensão do ministério, a correta compreensão do ministério no santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Ou seja, tudo que nós somos como igreja está ligado à obra que Cristo está exercendo agora no santuário celestial. E nós cremos que Ele está lá agora realizando o juízo investigativo. Então pense comigo o seguinte, será que a Bíblia fala de um juízo? Sim, a Bíblia fala. Haverá um juízo? Sim, a Bíblia fala de um juízo. Agora, olha o que diz Atos 7,31. Porquanto estabeleceu um dia. Então Deus tem um dia que Ele vai julgar todos. Sim, tem. E olha o que diz mais, que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui está dizendo que haverá um juízo e que haverá um juiz, 2 coisas. Agora a Bíblia não para por aí, olha o que a Bíblia diz também. Paulo, quando prega, capítulo 24 de Atos, ele diz, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, e Paulo disse, do juízo vindouro. Paulo não diz do juízo que está acontecendo, até porque naquela época não havia ainda, mas ele diz de um juízo que vai aparecer, de um juízo que vai surgir. Então o julgamento, a Bíblia fala de um juízo, a Bíblia fala de um juízo. Aqui mais, Paulo diz em Romanos 2, verso 16, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens. Então também Ele vai julgar todas as intenções, todos os propósitos que o homem alimentou em seu coração. Diz mais, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Pergunta, se todos compareceremos diante do tribunal de Deus, a gente tem 2 capítulos da Bíblia que fala que tem trono e que tem julgamento.
Quais são eles? Alguém sabe? Você vai saber agora, tá bom? E nunca mais se esqueça, viu? Daniel capítulo número 7 e Apocalipse capítulo número 20. Daniel 7 e Apocalipse 20 está falando de tronos que foram postos, e o contexto é de julgamento. Então o que está escrito aqui, ó, todos compareceremos perante o tribunal de Deus? A pergunta é, em quais capítulos da Bíblia nós vamos encontrar tronos, juízo e julgamento? Daniel 7 e Apocalipse capítulo número 20. Está claro até aqui? Está tudo bem? Ok. Então vamos pensar o seguinte. Só que a Bíblia diz em Apocalipse 20 que o julgamento de Apocalipse 20 é justamente para aquelas pessoas que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Então isso quer dizer que o julgamento de Apocalipse 20 não é para os que foram salvos. O julgamento de Apocalipse 20 são para os perdidos. A gente viu isso ontem. Agora, então, se o julgamento, Paulo, notem vocês, ó, olha o raciocínio. Paulo diz o seguinte: todos compareceremos, então quer dizer que o justo vai comparecer e o ímpio vai comparecer. Quando é que o ímpio comparece? Apocalipse 20. E a pergunta é, e quando o justo vai comparecer perante o tribunal? Vamos lá. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do seu juízo. E nós entendemos que esse juízo começa quando Cristo sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo, no ano de 1844. E entendemos então que o juízo tem 3 fases. Nós entendemos que temos a fase do juízo investigativo, que começa em 1844. Depois nós temos o juízo milenar, Apocalipse capítulo número 20. E depois nós temos o julgamento executivo daquele juízo milenar. Está claro isso para vocês? Ok, então vamos fazer o seguinte. A partir de agora você pode olhar, fazer um paralelo dentro da projeção desse julgamento de Daniel 7 e Daniel 8. Quando você faz o paralelo, você vê Daniel 7 falando de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, pagã, papal, juízo no céu, santo recebe o reino e a segunda vinda. Quando você vai para Daniel 8, você vê carneiro, bode, chifre pequeno novamente, crescimento vertical. Só que Daniel 8 vai tratar de purificação do santuário. Logo depois, esse chifre é destruído sem esforços e vem então a segunda vinda de Cristo. Agora a pergunta é, quando ocorre então, lembre-se, quais são os 2 capítulos da Bíblia que vão tratar dos juízos? Quais são os 2 capítulos? Você que está em casa, está lembrado? Isso mesmo. Daniel o quê? 7. E depois Apocalipse? Apocalipse 20 vai tratar do juízo dos justos ou dos ímpios? E o Apocalipse e Daniel capítulo número 7. Todos aqueles que professaram ser seguidores de Jesus Cristo. Ok? Olha o que o texto diz. Continuei olhando até que foram postos os tronos. Daniel 7, 9 e 10. E o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, o seu trono era chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, aqui são os anjos, e miríades de miríades estavam diante dele. Quem está diante dele agora não são pessoas, não são seres humanos que estão julgando. Isso aparece em Apocalipse 20. Então quem é que senta para os livros serem abertos diante dos anciãos de dia? Os anjos. Então isso quer dizer que em Apocalipse 20 Deus está dando uma resposta para todos nós, porque que algumas pessoas foram salvas, outras estão perdidas. E em Daniel 7 essa resposta está sendo dada para quem agora?
Para quem agora, amigos? Para os anjos, ok? Agora, eu estava olhando, disse Daniel 7, 13 e 14, nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A pergunta é, esse texto está se referindo à volta de Jesus Cristo? Não. Por quê? Porque a cena é de juízo, não é de retorno a essa terra. Então isso quer dizer que a cena está sendo montada. Nós temos o ancião de dias, nós temos os anjos, e aqui nós temos o Filho do Homem, e ele vem para participar desse julgamento, e esse julgamento está acontecendo dentro do santuário, e esse julgamento está acontecendo de forma mais específica no lugar santíssimo do santuário. Para ficar mais claro, livro Grande Conflito, página 480. A vinda de Cristo, aqui descrita, aqui ó, que vinda de Cristo? Aquela ali ó, esse que veio com as nuvens do céu, como Filho do Homem, dirigiu-se ao ancião de dias. Esse pensamento significa o seguinte, Grande Conflito, página 480. A vinda de Cristo, aqui descrita, não é a sua segunda vinda. Ele vem ao ancião de dias, no céu, para receber o domínio, o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. É esta vinda, e não o seu segundo advento à terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias em 1844. Amigos, está claro isso ou não está tão claro? Compreende o processo? Daniel 7, juízo investigativo. Apocalipse 20, juízo milenal. Agora, algumas colocações que são importantes. Em Daniel 7, versículo 8 a 14, nós vamos encontrar o chifre pequeno. Depois nós vamos encontrar o julgamento no céu. Você acabou de ler isso. Versículo número 8 e versículo número 9. Logo depois, o estabelecimento do reino, que claro, ocorre depois desse julgamento. Agora, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês: quem deve ser julgado primeiro? A Bíblia responde: se os ímpios tivessem que ser julgados primeiro, então não haveria milênio, porque os ímpios são julgados depois, só no milênio. Então o juízo de Deus, olha o que Pedro diz: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Deus está dizendo que você que um dia se entregou a Cristo, que você que um dia se filiou a Jesus Cristo, que você um dia se declarou cristão, que um dia você que disse que seguiria a Cristo a qualquer lugar, a Bíblia está dizendo que o juízo vai começar com quem? Com você. Isso é fantástico, né? Isso é tremendo. Deus não cobra do ímpio aquilo que Ele não cobra do justo. Deus vai ser justo ao punir o ímpio? Sim, mas também Deus tem que ser justo ao salvar aqueles que se arrependeram. Por isso que o juízo começa comigo, começa com você. No grande dia da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. Ou seja, aqueles que se declaram que são cristãos, que viveram para Cristo, aqueles que caminharam com Cristo. Ou seja, o crivo, segundo Pedro, começa em nós. Abriu-se uns livros, Grande Conflito, página 483. Abriam-se os livros de registros no juízo. É passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus Cristo, começando pelos que primeiro viveram na terra. Quem foi o primeiro que viveu na terra? Adão, Eva, Enoque, que já está no céu, Noé, os seus filhos. E aqui diz: começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com quem? Com quem? Com os vivos. Ok? E diz mais: todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aí a pergunta é: quem preside esse julgamento? Daniel capítulo 7, versículo 8 diz que o ancião de dias se assentou, o Pai se assenta, e ele toma então a frente desse julgamento.
Seguindo, quem serão as testemunhas? Olha o que diz o livro Grande Conflito: assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus, a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificaram com direito aos benefícios da mesma. E santos anjos, como ministros e testemunhas, em número de milhares e de milhares e de milhões e milhões, assistem a esse grande tribunal. A cena é a seguinte: Deus, Jesus e os anjos. Quem está sentado ali para ser julgado? Os justos. Para ver se de fato viveram como justos. Os ímpios vêm depois, lá na frente. Apocalipse capítulo número 7. Qual é a norma do julgamento de Deus? Deus tem que ter o quê? Tem que ter critério. Deus não pode julgar de qualquer maneira. Ele tem que ter uma referência. Ele tem que ter um padrão. Ele tem que ter uma constituição. Em outras palavras, para Deus julgar, ele tem que ter o quê? Lei. E aqui a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 12: a lei de Deus é a norma pelo qual o caráter e a vida dos homens serão aferidas no juízo. Grande Conflito 482. Agora, preste atenção. O que Deus espera de todo homem? E aqui a gente vai entrar em uma parte bem sensível agora. O que Deus espera de todo homem? Eclesiastes 12, 13 diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O que Deus espera de você? O que Deus espera de você? A Deus e guarda os mandamentos. Tiago capítulo 2, versículo 12 diz: assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Então, se eu vou ser julgado por um padrão tão elevado, mas tão elevado, e eu não consigo guardar a lei, aí você tem que entender uma coisa: Deus pede algo de você que você só pode dar se você estiver nele. Deus pede obediência a você e você só pode obedecer se você depender dele. É como se Deus dissesse o seguinte: olha só, meu filho, o que eu espero de você, aqui está uma ponte, você tem que cruzar essa ponte. O que eu quero de você, sabe o que é? É que você saia daqui e cruze essa ponte toda e vá até o outro lado do rio, ok? Mas só que a ponte balança muito, só que a ponte não tem nem cordinhas do lado, só que a ponte é muito longa. Ou seja, você nunca vai conseguir passar sozinho. Aí sabe o que é que Deus diz? Olha, eu quero que você vá até o outro lado da margem. Agora tem uma coisa: se você me colocar do lado, eu vou te colocar do outro lado. Ou seja, você vai conseguir me obedecer. Se eu caminhar com você, você vai conseguir obedecer. Você vai para o outro lado. Mas você tem que saber o quê? Você tem que o quê? Você tem que depender de mim. Eu tenho que caminhar com você. Se você não caminhar comigo, você vai cair. Você vai dar 3 passos e vai cair. Vamos para o outro lado? Vamos. E o que você tem que fazer? Então venha comigo, Senhor, para que eu consiga passar essa ponte que é extremamente difícil de passar. Deus pede algo de você que não está em você a capacidade de dar. Então, como é que eu dou aquilo que Deus está pedindo? Quando eu dependo completamente e absolutamente dele. Quem é o advogado? Se alguém pecar, temos um advogado. Ele tem toda a autoridade, toda a capacidade, todo o poder. E quem se agarra em Cristo, toda a condenação vai para o chão. Toda a condenação. Se você estiver ligado a Cristo, por mais condenável que seja a sua vida, você está livre, não por causa de você, mas por causa daquele que é capaz de libertar você, que é Jesus Cristo. Agora, Hebreus diz: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E diz mais: portanto pode também salvar perfeitamente, aleluia, aqui está dizendo, pode salvar perfeitamente, seja quem for.
Quando eu era pastor em um distrito, um dia eu entrei na igreja e tinha um rapaz sentado assim no banco, na cadeira da igreja, cadeira de rodas, ficava no corredor sempre. E quando um dia a tesoureira entrou na igreja e viu aquele rapaz, ela disse: eu não acredito que ele está aqui. Porque aquele rapaz vivia uma vida promíscua, devassa, que acabou com ele. E por esses milagres da vida que só Jesus faz, ele estava na igreja. E ele não perdia um culto. E eu me lembro que tivemos que mudar o teto da igreja. E eu falei com ele no corredor da igreja, eu disse: como é que você está? Ele disse: pastor, eu estou muito feliz. Foi um dos homens mais promíscuos que eu já vi na minha vida, pela história, por tudo aquilo que ele fez. Ele disse: eu estou muito feliz, pastor, e eu quero que quando o teto da igreja for colocado e tudo voltar ao normal, eu quero que o Senhor me batize. Eu disse: que bom, eu vou batizar você, com força e com alegria. E você sabe o que aconteceu? Nesse intervalo, ele fez alguns exames e descobriu que estava com uma doença terrível, fruto da vida que ele viveu. Você sabe o que é que os pais fizeram com ele? Mandaram ele para fora de casa, sem mala. Ele pegou o lençol e colocou todas as roupas ali no lençol, e depois de 2 dias, vagueando no bairro onde nós morávamos, onde a igreja estava, e muitos irmãos moravam, um dia um irmão viu ele debaixo de uma árvore. O que você está fazendo aqui? Ah, meus pais descobriram como eu vivia, o que eu fazia do meu corpo, os relacionamentos que eu tinha, e eles me abandonaram. Mas a Bíblia diz assim, que se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor vai me acolher. A tesoureira ligou para mim, eu me lembro como se fosse hoje: pastor, o Dedé está na rua, ele precisa de ajuda, precisa de comida, precisa de um quarto, precisa de dignidade, eu posso ajudar? Disse: claro. A gente alugou um quarto para ele, colchão, guarda-roupa, banheiro, tudo para ele. E um dia, é claro que não faz tanto tempo assim, é porque a tecnologia foi muito rápida, né? Mas ele usava um cassetezinho. E ele colocou um cassetezinho ali no som dele, ouvindo os arautos do rei. E essa irmã perguntou para ele: como você se sente? Ele disse: perdoado por Jesus Cristo, eu sou o homem mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. 2 dias depois, ele infartou e descansou. Eu fiz o funeral dele. Não consegui fazer o batismo, mas fiz o funeral dele. No funeral a família veio, os irmãos vieram, e o irmão estava do lado. Depois de tudo, depois que o corpo foi colocado na tumba, eu perguntei para o irmão: você acredita que seu irmão vai se levantar daí? É, pastor, eu acho que sim. E eu disse: você não está acreditando não, meu irmão. Desse jeito aí você não está acreditando não. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Olhe para mim. Eu acredito que o seu irmão vai se levantar. Eu tenho absoluta certeza que ele vai se levantar. Você sabe por quê? Porque ele confiou em alguém que pode levantá-lo da morte. Ele confiou em alguém que pode limpar o coração dele. Ele confiou em alguém que pode tornar a gente, por mais sujo que sejamos, em pessoas limpas, com caráter igual ao dele. Cristo é tão exigente que quando ele age em você, ele trabalha de maneira tão profunda em você, que o caráter dele não é comparado ao melhor homem da terra. Quando Deus age em você, ele coloca o caráter dele em você. E ele está agora no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Então, quando a gente tem consciência disso,
Paulo disse que nossos nomes estão no livro da vida, Filipenses 4:3. Apocalipse capítulo 13, versículo número 8 diz: e ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro do Cordeiro. Há um livro, há uma história, há uma narrativa séria da nossa vida que está sendo escrita pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. Então em Cristo eu tenho segurança, em Cristo eu posso ter paz, em Cristo eu posso ter certeza da salvação, em Cristo eu posso ter certeza que se eu cair eu vou me levantar, em Cristo eu tenho certeza que as portas do céu vão se abrir, em Cristo eu tenho certeza que eu posso ter um novo coração, em Cristo eu posso ter certeza que mesmo que não tenham forças em mim, sempre eu vou encontrar forças nele para continuar. Esse é o nosso Salvador. Quando nós pensamos nisso, Isaías 67, 65, 6 e 7 diz: eis que está escrito, não me calarei, mas retribuirei, farei retribuição total pelas iniquidades de vocês, também pelas iniquidades dos seus pais. Cristo está dizendo que as iniquidades têm consequências terríveis em nossa vida, mas é possível encontrar também a certeza de que a obra de Cristo em nossa vida, ela é redentiva. Em relação aos ímpios, o que acontece? Eu não vou me deter muito nisso, porque nós já falamos a respeito disso em relação ao milênio. Mas no livro Eventos Finais diz: vários me escreveram perguntando o seguinte: peraí, afinal de contas, o que trata as 3 mensagens angélicas? O que trata, porque uma das mensagens é julgamento, o que trata então as 3 mensagens angélicas? Qual é a nota tônica das 3 mensagens angélicas? Essa aqui, amigos. Um dia alguém pegou a pena, o papel e escreveu para Ellen G. White e perguntou o seguinte: Ellen G. White, qual é o ponto mais importante das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que a gente vai ver amanhã? Ela responde: vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do 3º anjo. E tenho respondido: é a mensagem do 3º anjo. O que é justificação pela fé? É Deus pegando o nosso orgulho e jogando no pó, e dizendo assim: você só se salva se você estiver em mim. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E nós somos salvos, não pelas obras, para que ninguém, nenhum ser humano, encontre nas obras espaço para se glorificar, ou espaço para a glória. E então se pergunta: então o que é então essa experiência de justificação pela fé? A experiência de justificação pela fé é isso aqui, ó. Quando o pecador, Lucas, Paulo, Vanessa, Fernanda, Mário, Felipe, Antônio, contrito diante de Deus, discerne o que Cristo fez na cruz em seu favor e aceita o sacrifício na cruz como única, não tem saída além dessa esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. Isso é justificação pela fé. É você se aproximar da cruz e dizer: este sou eu sou sujo, eu estou perdido, eu estou desesperado, não existe nada de bom aqui, porque eu me conheço, e eu peço que a tua justiça, que a tua graça, que o teu perdão faça parte da minha vida. Isso é justificação pela fé. Pergunta: por que a justificação pela fé é importante demais para a gente? Por 3 motivos. Primeiro, porque Laodiceia é autossuficiente. Porque Laodiceia diz: eu estou bem. Quando alguém faz um sermão para tentar despertar Laodiceia, e às vezes esse sermão pode parecer um pouco mais forte, diz assim: mas eu não concordo com nada do que foi falado. Isso é Laodiceia. Ah, mas não precisava falar assim. A gente sempre resiste ao coração. Deus está falando, mas eu resisto.
Ah, porque está sendo radical demais. Ah, porque eu não precisava de tudo isso. Ah, mas para que esse tipo de sermão? Laodiceia age assim. Laodiceia não quer ser incomodada. Se alguém falar alguma coisa, não concordo, é o meu jeito, é a minha maneira. Das 7 igrejas, Laodiceia é a única que está se elogiando, que elogia sabe a quem? A si mesma. De nada eu tenho falta. Mas peraí, você já imaginou de nada você ter falta? Você já imaginou, você está pobre, você não tem comida, você não tem vestido, você não tem nada. Não, mas eu estou tudo bem, eu sou rico. Você está tateando por aí, tateando, você não consegue enxergar um palmo na sua frente quando fala de coisas espirituais. Mas Laodiceia diz, eu estou vendo tudo, você não está vendo nada. Laodiceia diz, eu estou tão bem vestido, eu estou tão bem trajado, olha minhas roupas. Aí Deus diz, não, você está nu. Você não deve olhar para você com os seus olhos. Vida cristã genuína é olhar para você com os olhos de Deus. Porque quando você olha com os olhos de Deus, você vai saber exatamente quem você é e o que você precisa. E você vai ver os toques na porta de Jesus Cristo dizendo, me aceite, não ande da sua justiça, ande da minha justiça. A justificação pela fé é um remédio para quem é adventista do 7º dia e está vivendo uma vida cristã fria. E se você está vivendo essa realidade hoje, Jesus está batendo na porta do seu coração, levantando a cruz diante de você, e se você acreditar no sacrifício dele, você vai sair da mortidão e vai viver uma vida poderosa, fervorosa, até que Jesus Cristo volte. Mas Laodiceia também serve para um segundo grupo. O que é que Babilônia faz? Babilônia diz, não olhe para a cruz, não olhe para o sacrifício, olhe para você, procure em outro homem perdão, procure agora fazer alguma coisa para encontrar o favor de Deus, as suas obras, o seu trabalho pessoal. Então, para quem está em Babilônia, Deus diz o quê? Babilônia, salvação não está em suas mãos. Babilônia, salvação não está em seus pés. Babilônia, salvação não está em suas penitências. Babilônia, salvação não está em seu sacrifício. Babilônia, sua salvação não está em teus esforços, está na cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é remédio para quem vive uma vida formal, fria, como Laodiceia. Mas também a cruz de Cristo é esperança para quem está em Babilônia. Por isso Deus diz, sai dela, povo meu, porque eu tenho um remédio para vocês. E o remédio para vocês é olhar para o sacrifício do meu filho e experimentar o gozo mais amplo, mais profundo, mais rico e significativo da vida. Sabe qual é? Viver a experiência da justificação pela fé. Nós só somos salvos pelo sangue maravilhoso de Jesus Cristo. Justificação é para Laodiceia, justificação pela fé é também para Babilônia. E se é para Babilônia e é para Laodiceia, a justificação pela fé vem para o terceiro grupo agora. Quer saber qual é o terceiro grupo? Nós nunca vamos encontrar um povo tão descaracterizado, um ser humano tão rebaixado moralmente, do que esse que a gente vai encontrar à volta de Jesus Cristo. As piores coisas que você imaginar vão existir antes da volta de Jesus Cristo. O pecado vai deformar tanto o ser humano, vai destruir tanto a imagem de Deus no ser humano, vai acabar com família, vai acabar com homem, vai acabar com mulher, vai acabar com crianças, vai atingir os jovens, ele vai mexer em tudo. Nós nunca vamos encontrar seres humanos tão deformados como consequência do mal e da maldade e do avanço dos demônios, como nós vamos encontrar antes da volta de Jesus. No entanto, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A pior face do ser humano pode existir ou existirá, porque Timóteo diz o seguinte, Cristo diz o seguinte, primeiro Cristo diz assim, por aumentar a iniquidade. Opa, o que vai acontecer com a iniquidade? Vai o quê? O que é que Timóteo depois diz? Que nos últimos dias verão tempos difíceis, porque os homens se tornarão, aí vem então a lista, egoístas, maldizentes, e assim segue. A pior classe
O ser humano piora com o passar do tempo. Mas pela graça de Cristo, por pior que seja qualquer ser humano, a graça de Deus é capaz de alcançá-lo, transformá-lo. Nós vamos ver a pior face do ser humano, mas também nós vamos ver antes da volta de Jesus os maiores milagres nessa terra. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A mente de todos os que abraçam esta mensagem é dirigida a que lugar? Quem aceita Cristo como Salvador pessoal, a sua mente é levada ao Santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera. Não sei quem é você, não sei quais são suas lutas, mas se você acreditar que Cristo está no santuário, levantando suas mãos por você, você vai viver a plenitude do perdão que Ele tem para você. Olhando para essa realidade, 3 livros para que você aprofunde esse conhecimento. 1844, de Clifford Goldstein, depois da Corte Celestial e no Centro Santuário, as 3 mensagens angélicas. Pastor, tenho dúvidas sobre esse assunto, quero estudar mais, quero conhecer mais. Leia esses 3 livros. Cristo, seu caráter e obra. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo, gente. Cristo, seu caráter e obra é o centro, circunferência de toda a verdade. Ele é a cadeia que liga as joias de doutrina. Nele se encontra o inteiro sistema da verdade. Isso quer dizer o que, pastor? Vai falar de sábado? Quem é o centro do sábado? Jesus Cristo. Vai falar de cuidar do seu corpo, mensagem do saúde? Ninguém cuida do corpo só pensando em ter saúde. A gente cuida do corpo em primeiro lugar, porque é templo, é morada de Deus. E quem é o centro disso? Jesus Cristo. Quando eu tenho dons espirituais e quero servir a igreja, quem é o centro e a motivação? Cristo. Quando eu devolvo o dízimo, quem é o centro e a motivação? Cristo. Quando eu guardo os 10 mandamentos, quem é o centro e a motivação? Cristo. Então isso quer dizer que todas as verdades dessa igreja há um centro, há um eixo para todas essas verdades que nós cremos. O eixo e o centro é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Nós não temos a doutrina como fim, nós temos a doutrina como a maneira de expressar quem é Deus e como Deus trabalha para a nossa salvação. Tudo que nós cremos é como Deus é e como Deus trabalha para salvar o ser humano. Por isso que nós não somos uma igreja que diz: eu não quero doutrina, esqueça a doutrina, eu só quero amor. Isso é loucura, isso não tem lógica. Porque se você quer saber quem é Deus, conheça a doutrina. Agora a doutrina nunca está no centro, mas ela nos ajuda a saber quem é Deus. Nós cremos na doutrina do santuário, isso é doutrina. E sabe por que a gente crê nisso? Porque acreditamos que Jesus está trabalhando agora no santuário celestial. Nós cremos na doutrina, palavra de Deus. E por que cremos na doutrina, palavra de Deus? Porque essa doutrina aponta que Jesus Cristo é o centro das Escrituras, elas testificam de mim. Nós cremos na doutrina da família. Por quê? Porque saiu da boca de Jesus Cristo. No princípio, vocês não recordam que Deus fez homem e mulher? É nisso que nós acreditamos. E o centro de uma família é a pessoa de Jesus Cristo. Nós não criamos padrões, nós vivemos os padrões que Ele criou. Nós acreditamos no milênio, nós acreditamos no dom profético, porque quando o profeta é enviado, ele envia para edificar o povo, para fortalecer o povo. E profeta não fala de si mesmo, nenhum profeta fala de si mesmo. O profeta fala para exaltar quem o enviou. Nós cremos no dom profético através de uma pessoa, Ellen G. White, e acreditamos que Deus chamou aquela garota aos 17 anos de idade para ser profetisa dessa igreja. E muitas conquistas que nós temos é porque nós aprendemos o que está escrito na palavra. Ouça a Deus, escute os seus profetas e vocês vão prosperar. Tema a Deus e ouça os seus profetas e você vai prosperar. Nós cremos que essa serva de Deus faz parte da igreja remanescente, igreja adventista do 7º dia. Agora, o centro de tudo isso, quem é o centro? Quem é o centro? É Cristo. A respeito do milênio a gente já conversou ontem.
E eu quero concluir com o pensamento de 3 homens, que são especialistas no santuário celestial. O primeiro deles é Clifford Bronstein. Ele escreveu o livro 1844. Ele era judeu. Depois ele viveu uma vida muito secularizada e um dia conheceu Jesus Cristo. E olha o que ele escreveu sobre o juízo e sobre o santuário. Enquanto não entendermos a verdade de 1844, percebendo que os adventistas são os únicos que a ensinam, não compreenderemos nosso verdadeiro chamado, nosso propósito e missão. Quanto mais você entender o que aconteceu em 1844, você vai saber a relevância do adventismo para os dias atuais. A segunda pessoa é esse senhor que eu tive o privilégio de ter como professor, Elias Brasil, diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica ali na Associação Geral. E olha o que ele fala. Ele diz assim: minha compreensão da verdade a respeito de 1844 deu-me uma nova experiência com Jesus. Aleluia. Quer dizer que quando eu entendo o santuário, quando eu entendo o julgamento, quando eu sei do ministério de Cristo, a minha fé diminui? Não, ela aumenta. E por último, nós temos que entender o seguinte: se você entender bem santuário, julgamento, a intercessão de Cristo, a obra de salvação, você vai ver que o centro é cruz, o centro é intercessão, o centro é o perdido procurando um Salvador, é alguém sujo procurando limpeza, é alguém derrotado procurando vitória, é alguém desorientado procurando direção. Nossos olhos e nosso coração, meus queridos irmãos, precisam ser mais intencionalmente dirigidos para o santuário celestial, porque lá está o seu Salvador, trabalhando por você. Pastor, e se eu cair de madrugada? Ele está trabalhando por você na madrugada. Pastor, se eu deslizar à tarde, Ele vai atender você à tarde. E se for de manhã cedo, não importa, Ele está ali para interceder 24 horas, para todos os que sinceramente se voltam para Ele. Pensando nisso, Cristo diz: eu apago as suas transgressões, todas elas. O que vencer será vestido de vestiduras brancas. E é isso que nós acreditamos. Peço a vocês e a você que está em casa, por favor, coloque mais os seus olhos pela fé lá no santuário. Que o Espírito Santo pegue você assim pela mão e diga para você: venha, meu filho, vamos entrar aqui no santo. Aí o véu já está aberto. Desde 1844 a gente pode entrar no Santíssimo por causa de Jesus Cristo. E a gente vai até lá pela fé. Mas pela fé esse lugar é tão carregado de glória, de poder e de justiça, que uma paz ela entra em seu coração de forma extraordinária. E você vai saber que tudo que te condena cai por terra, por causa do ministério de Jesus Cristo. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial como foi sua morte na cruz. É tão essencial quanto a morte na cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Eu concluo com esse pensamento de Roy Gane. Em seu livro Quem vai ter medo do julgamento? Na página 40 a 45 ele diz: os perfis proféticos correspondentes a Daniel 7:8 mostram que o juízo pré-advento e a justificação do santuário celestial são maneiras diferentes de descrever o mesmo evento. A vindicação de Deus
diante dos seres criados, por meio de um dia da expiação escatológico, que demonstra sua justiça em condenar os desleais, mas essa mesma justiça salva seu povo leal e santo. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe e te fortaleça, que todos os dias, pela fé, todos os dias, a gente possa entrar no Santo dos Santos. Você pode ficar de pé agora? O grupo pode vir, por gentileza. Vai ser cantado agora um hino, e eu gostaria que você cantasse também. Cante com força, tá bom? Cante com entrega. E faça desse cântico uma oração aí, dentro do seu coração agora. Vamos cantar. Vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos, e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor. O teu altar na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor.
Senhor querido e Pai, pela fé, nós saímos desse lugar e conseguimos enxergar o Senhor na sala do trono. Pela fé, nós vemos as mãos de Cristo marcadas por um amor que nada pode nos separar dele. Pela fé, nós recebemos um perdão que é maior do que se trabalhássemos por toda a vida procurando nos justificar em nossa própria força. Nessa noite nós estamos aqui para sermos justificados pela fé, para sentir os teus braços calorosos nos envolvendo, para experimentar a adoção de filhos, para sermos purificados pelo sangue precioso e poderoso de Jesus Cristo. Obrigado, querido Deus, porque Jesus aqui na terra foi e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora Ele está como sumo sacerdote, levando tudo aquilo que Ele realizou na cruz, ministrando por nós nesse santuário e nos dando a certeza de que no juízo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que tua paz continue conosco, em nome do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Que paz, que segurança, que mensagem inspiradora. Deus seja louvado. Queridos amigos, nós estamos encerrando nossa sequência de madrugadas. Então nós temos quinta-feira amanhã e sexta-feira será o nosso último dia, 5:30 da manhã. Eu quero te convidar, se você não teve o privilégio de vir, venha amanhã 5:30, venha na sexta-feira e vocês verão que bênção que está sendo. Se você está vindo, continue vindo, porque são bênçãos inúmeras que estamos recebendo. E amanhã 5:30, 19:30, todos são mais uma vez convidados. Obrigado porque você esteve conosco também, aí pelas redes sociais, você que está aqui presencialmente. Até amanhã, nós temos um encontro com o nosso Deus e com os nossos irmãos de fé. Nós te agradecemos pelo privilégio de você estar aqui conosco, adorando o Senhor. Deus te abençoe e uma excelente noite.